Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Abrindo o Jogo, podcast do mercado imobiliário. E eu trouxe dois convidados que eu conheci e que eu sou absolutamente fã. A gente vai falar muito sobre atendimento de altíssimo luxo, vai ser bem massa. Vamos falar sobre campo de batalha. Aldemar e Thiago Granato, sejam bem-vindos, cara, ao podcast Abrindo o Jogo. Obrigado, querido. Vai ser bom bater esse papo e dar umas risadas. Sempre, sempre. Tudo bem, Granato? Tudo ótimo. Vem cá, mas é do nível de vocês aqui, o ambiente, o espaço, entendeu, Aldemar? Ó, a televisão, o microfone. Pedrão ali no... Pedrão, porque tem que ser do nível de vocês, né, irmão? Do nível dos clientes que a gente atende. É altíssimo padrão. Altíssimo padrão, né? Então tô no lugar certo, tá vendo, Pedrão? Tô no lugar certo, irmão. Cara, que massa tá falando com vocês. Sabe por quê? Porque eu vou começar meio que do meio para depois voltar pro início. Hoje a gente tem o mercado, né? O mercado imobiliário, a gente tava até falando nos bastidores aqui, que precisa se desenvolver um pouco quando o assunto é atendimento, cara. Quando o assunto é relacionamento com o cliente. Hoje a gente tem um público de corretores de imóveis que acabam sempre buscando lead e esquecendo dos clientes, daqueles atendimentos existentes. Então já quero começar com uma polêmica aqui. Aldemar, como que você enxerga o mercado em relação a profissionais, tá, e atendimento? Eu vejo o mercado cada vez melhor preparado, independentemente de segmento. Eu acho que os corretores cada vez mais buscam se especializar, eles buscam entender o cliente. Obviamente, estou falando a maioria das pessoas que a gente convive, a gente conhece. Mas eu vejo também ainda uma parcela ainda parada um pouquinho, ainda no modelo tradicional. Mas, de maneira geral, o mercado melhorou bastante. E você, Granato? Concordo com o Aldemar. Comparado ao que era o mercado quando eu iniciei lá para 2013, 2014, para o que estamos hoje, eu vejo um salto exponencial. Eu até estava comentando isso curiosamente hoje numa reunião mais cedo. Quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu fui atrás de informação, bibliografia do setor. Não tinha quase nada. Eram poucos livros publicados de autores mais antigos, coisas da década de 70, 80, pouquíssimo conteúdo atualizado. Buscar conteúdo online, curso de formação, praticamente não existia. Então era muito escasso, era muito difícil você obter informação. Hoje, né, a gente percebe que o mercado mudou, o mercado imobiliário atraiu uma nova classe de profissionais, mais jovens, mais dinâmicos, mais ousados, e está muito legal esse movimento. E tem espaço para muito mais ainda. Que legal, e é real, né? Hoje está mais acessível essa questão da informação, do conteúdo ali. Eu vejo também que esse movimento de desenvolvimento do profissional, o profissional querer estudar, querer participar de eventos, né? De comprar cursos, aquela coisa toda, ele tá buscando esse desenvolvimento, né? Vejo o cenário ainda de a maioria, infelizmente, fazendo um atendimento não tão legal, né? Não fazendo um trabalho talvez básico de arroz e feijão bem feito, mas a gente está num caminho certo. Agora vamos para o início. É o seguinte, como que surgiu essa dupla, Aldemar e Thiago, né? Vocês sempre trabalharam juntos, ou cada um trabalhava num lugar, de uma forma, e depois vocês se encontraram e fizeram... É uma sociedade. Eu quero que você conte como que é aí, Aldemar e Thiago, como que vocês se encontraram, como que vocês estão aqui hoje. Quer contar aí, Thiagão, começar? Você é mais veterano, o Aldemar tem 20 anos nas costas. Que isso? Mercado imobiliário. Quantos? 21. Você tá bem pra caramba, irmão. 21. 41. É Botox? O que é? Não, aí é o Braga. É o Braga. Aí é o Braga. Um abraço, Braga. Grande referência. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui, mas eu comecei em 2001 na tesouraria da Lopes e eu tenho duas partes, né, no mercado imobiliário. A primeira na parte financeira administrativa, depois de 2001 até 2013, somente em 2013, depois de ter passado aí por praticamente todos os cargos, eu vi que as grandes cifras estavam no comercial. Tinha um cargo legal, ganhava ok e tal, mas aquilo não mudaria a minha vida. Em algum momento eu fui responsável pela pagadoria, então via que alguns poucos corretores ganhavam super bem. Comecei a trabalhar como corretor, os primeiros 6 meses ali como corretor, depois fiz uma sociedade, a gente abriu uma imobiliária, 3 gerentes financeiros da Lopes, não, vamos montar uma imobiliária e a gente sabe fazer melhor do que a gente vê.
E aí foi legal, um aprendizado, mas em 2016, no finalzinho ali de 15 para 16, eu montei a Finder, que é super compacta, uma imobiliária bem pequena e focada em atendimento. Ainda não era o alto luxo, aliás, atendia tudo sem qualquer foco. Aos poucos eu fui focando em venda residencial, Zona Sul de São Paulo. Isso 16, 17, fui deixando de fazer locação. Mais ou menos de 17 para 18, eu estava num Conecta Imob, não lembro se 17 ou 18, encontrei o Thiago. Mas aquele papo de, vamos tomar um café? Vamos, depois a gente se fala, tal. A gente trocou os telefones e, sei lá, 2, 3, 4 meses depois, um dia a gente se falou. A gente ficou, sei lá, 1h40 no telefone. E é engraçado que muita coisa que a gente falou naquele dia, lá em 18, coisas que são super atuais e que a gente olha e fala, putz, lembra que a gente falou disso lá atrás? E ali começou uma parceria. A gente começou cada vez, pô, tu tem um atendimento, tem um cliente, tem esse produto. A gente começou aos poucos a atender juntos e, enfim, fechar um negócio grande em 19. E ali já era uma pré-sociedade. E aí, respondendo diretamente a tua pergunta, final de 19 para 20, a gente abriu uma empresa que é a Homesphere, né, que até a gente acaba não utilizando tanto a marca. Granato Salvino é um time dentro da Homesphere. E aí é uma sociedade, de fato, uma empresa, e a gente atua, somos sócios aí nos negócios imobiliários. Cara, que massa. E você, Granato, como que começou aí? Você começou em 2014? 2013 para 2014, nessa transição de ano. Eu não conhecia ninguém no mercado imobiliário. Até comentei isso hoje mais cedo, também numa reunião, curiosamente, essa história. Era uma indústria que eu olhei assim, eu falei, uau, pode ser interessante. Vamos ver como é que é esse mercado imobiliário, vamos entender. Por isso que eu falei, né, de consumir bibliografia, fui atrás de conteúdo, comecei a assistir os poucos reality shows que tinham sobre o mercado imobiliário. Eu falei, isso aqui que eu vou querer trabalhar, isso aqui é muito bacana. Você lida com pessoas, cifras de dinheiros interessantes. Na época, minha irmã estava de mudança para o exterior, né? Ela falou, você não quer me ajudar aqui com apartamento? Foi ali minha primeira experiência como corretor imobiliário. Então, iniciando com móvel da família. Meu pai, ele já é da construção civil, então eu estava um pouco ambientado com os nomes dos incorporadores, das empresas. E ali se iniciou uma atividade imobiliária. O meu irmão era a única pessoa que eu conhecia que atuava no ramo imobiliário, que ele era de um jurídico da Coelho da Fonseca, e a minha tia, que também já era corretora. Então, eles eram as minhas únicas pessoas que eu conhecia do mercado imobiliário. Eu tive alguma inspiração ali, eu falei, vamos organizar aqui uma imobiliária pequenininha, comecei de casa, montamos ali, contratamos o sistema online, comecei a captar os imóveis ali das pessoas no entorno e assim se deu início. Aí fui aprendendo com erros e acertos, como o Aldemar falou, não comecei exatamente no altíssimo padrão, fazendo as primeiras vendas ali nos ambientes em volta, mas eu sempre quis mirar esse mercado de alto padrão, né? Inclusive, até comentei com você mais cedo, meu pai, ele me deu algumas direções. Ele falou, olha, você quer falar de alto padrão? Olha para essas empresas aqui. Ele citou algumas ali, Construtora São José, Lindenberg, Porte, que fica na Zona Leste aqui de São Paulo, Cirela e mais algumas poucas, né? Ele me deu já um rascunho e eu fui bater na porta dessas empresas, né? Bem lá atrás, na cara de pau e na ousadia. Tinha alguns que eu escrevi ali no contato do site da empresa, me apresentava, olha, eu sou isso, sou esse. E eles me ligavam e falavam, vem cá no escritório, vamos conversar. E assim eu fui abrindo algumas portas, não conhecia quase ninguém, mas fui iniciando essa jornada, fui me ambientando, vi que o mercado era receptivo a bons profissionais, a pessoas com vontade. Nessa jornada, como o Aldemar contou, a gente se conheceu num evento, no Conecta, a importância dos eventos, do network, né? E ali começou a se nascer a semente do nosso projeto, que hoje a gente está aqui ainda em execução, né, Aldemar? A gente está aqui, nasceu já a empresa, a companhia, a gente está aí operando e em desenvolvimento. Cara, que massa. E assim, hoje, vocês atuam na Zona Sul de São Paulo, certo? Isso. A importância do nicho, você acha que realmente funcionou dentro desse teu modelo de negócio em relação à localização e ticket de produto? Fez diferença em relação ao resultado geral?
Sim, Gustavão, é importante você nichar. Eu já cometi esse erro, assim como o Aldemar, acho que muitos corretores, quando você quer abraçar o mundo, fazer 1000 coisas. Eu estava até me lembrando no caminho vindo para cá que aqui é longe de muitos lugares. Eu levei quase 40, 50 minutos para chegar. E eu já, no passado, eu já atendi imóveis para cá, para esse lado, é muito longe, eu não conhecia os prédios, então assim, mas eu corria igual louco para todos os lados da cidade, eu ia para a Zona Leste, eu ia ver galpão, eu ia fazer tudo, queria abraçar o mundo. Hoje em dia eu entendi, aprendi, inclusive muito com os americanos, o pessoal da Remax ensina muito isso, né? Nicho. Foca em uma região, um perfil, um ticket, seja especialista. Conheça bem o que você vai fazer, o que você vai vender e utilize os parceiros que vão conhecer melhor do que você outras regiões que seus clientes queiram, né? Então, às vezes, o teu cliente pede Alto de Pinheiros. Eu não conheço Alto de Pinheiros, mas eu vou selecionar o melhor parceiro em Alto de Pinheiros. O cara quer em outra cidade. A gente tem hoje um núcleo de parceiros que nos cobrem todos os locais onde esses clientes de alto padrão possam consumir São Paulo e até Brasil, porque a gente conhece colegas do Brasil todo. Então, se eu tiver um cliente que quer comprar Maceió, eu já vou saber indicar os melhores corretores lá e assim por diante. Rio de Janeiro, a gente chegou já a fazer negócio ali pela região do Rio com a colega Cris Serra. Legal. A gente vendeu uma casa em Itaipava. Bacana. Olha só, parceria em Petrópolis ali, né? estados, isso, para uma artista de televisão, inclusive. Então, eu acredito muito na parceria, a gente é adepto da parceria, a gente entende que isso é um caminho bom para todo mundo. Que massa. E, Aldemar, funciona essa questão da parceria, como você já colocou aí, pontuou. E dentro do mercado, a galera, ela é muito cada um por si, né? Esse negócio de parceria, que é um modelo também muito americano de se trabalhar no mercado imobiliário, é algo também não tão praticado no Brasil. As pessoas, elas querem sempre ter o produto e ter o cliente, já é o costume, né? E você enxerga que isso é importante aí para o teu resultado? E como que você faz essa curadoria dos parceiros? É simplesmente por ele estar lá naquele local ou é por relacionamento também com esse parceiro? Legal. Começando pelo final, te falando da importância de você ter bons parceiros. Imagina que um cliente nos procura, e às vezes é um cliente que a gente já conhece, tem relacionamento de 2, 3 anos. A gente não pode correr o risco de estar com um profissional que a gente não conhece ou que a gente não teve contato. Então, é extremamente importante que a gente conheça e que sejam, além de profissionais super competentes e de confiança, né? Inclusive, não só profissional, mas em todos os aspectos. Então, a gente conhece e tem um excelente relacionamento com esses parceiros. Então, posso citar alguns aqui, enfim, Jardins & Co, por exemplo. É um baita parceiro nosso que a gente conhece, confia, tem uma equipe super profissional e cada vez mais apostando nisso. Então, quando a gente coloca o nosso nome associado a uma parceria, quase sempre são excelentes, quase sempre não, são excelentes profissionais que a gente já conhece, já fez negócio. E é super importante, às vezes eu vejo alguns corretores, como você falou, tentando fazer tanto a captação, atendendo o cliente comprador e também tentando atender o cliente vendedor. E no final, eu acho que ele acaba não fazendo tudo tão bem. E nos tempos atuais, o cliente é cada vez mais ansioso. Então, já aconteceram inúmeras situações que eu e o Thiagão, a pessoa ligar e falar assim, olha, esse produto vocês têm, a gente poderia ir atrás, mas principalmente nesse segmento, custa tempo, energia para que você consiga se relacionar com esse proprietário. Quando a gente olha tickets menores, é mais fácil. Às vezes o proprietário deixa a chave na portaria e se bater alguém, ele leva no apartamento, o porteiro leva, enfim, alguém. Esse cliente não. Ele quer saber quem vai entrar na casa dele, ele precisa conhecer. Então, a gente poderia captar, mas não é o melhor caminho, mesmo se fosse, a gente é muito adepto à parceria. Então, por que não utilizar os bons profissionais, uma vez que o cliente é ansioso e se você demorar, você perde o time. Eu já vi corretores perdendo o time, assim, de tentar captar e depois mudar, o cliente já não quer mais visitar, porque ele visitou. Enfim, então é extremamente importante tanto a conexão de profissionais de confiança quanto principalmente a parceria. A gente faz hoje 90% dos negócios são em parceria. E a gente tem
simultaneamente 3, 4 negócios rodando ao mesmo tempo, e são negócios de 1 ano, 6 meses, que a gente não conseguiria tocar se a gente não tivesse os bons parceiros. Caramba, isso é incrível. Isso é uma mentalidade muito madura, né, de mercado, de negócio. O que é alto padrão? O que é alto luxo? Existe alguma diferenciação quando a gente fala de luxo? Mas o que é o luxo, assim, sabe? Em relação a produto. Tem uma diferenciação de alto padrão para alto luxo? Ou como que é? Isso eu vou dar o meu entendimento, tá? Isso aqui não é uma regra. Vamos basear aqui por São Paulo, tá? Talvez isso não se aplique a todos os lugares. Existe, por exemplo, projetos aqui em São Paulo que a gente pode dar o carimbo de esse é um projeto de alto luxo, né? Por que ele é um projeto de alto luxo? Vamos citar aqui 2 projetos em São Paulo. Cidade Matarazzo, que muitos de vocês já é incrível, falar cara. E conhecem. Eu não fui lá ainda. Pô, tem que ir lá, né? Incrível. Ali qualquer pessoa entende o que é. Isso, você vai falar, isso aqui é luxo. Isso aqui é muito mais do que o comum no mercado imobiliário de alto padrão, né? Eles vão muito além. Ali você vê uma entrega no nível de acabamentos, de projeto, de conceito, arquitetura, tudo que está envolvido, né? O luxo ele mexe com diversas sensações. Você entra no ambiente, você até respira de um jeito diferente, né? Você se alimenta pelos olhos, pelas narinas, até o cheiro às vezes do lugar, né? Então ele te causa sensações distintas, diferentes. E são poucos projetos, né, que a gente pode qualificar talvez como luxo, alto luxo em São Paulo. Cidade Matarazzo é um. Existe um outro projeto aqui em São Paulo que é o Casa Brasileira. Também eles foram muito além dos projetos comuns aqui em São Paulo, né? As sensações que se causam ali quando você está dentro daquele ambiente. É um luxo elegante, chique, sem ser aquela coisa ostentação, né? Eles utilizaram muitos elementos da arquitetura brasileira. O Jader Almeida, que é assinaturas, né? É um nome renomadíssimo a nível global. O brasileiro ele tem muito o hábito, às vezes, de olhar muitas pessoas de fora e não valorizar os profissionais do próprio país. Nós somos talentosíssimos em arquitetura, em designer de interiores e construção, etc. Então, Casa Brasileira, como o próprio nome diz, quis trazer muito dessa brasilidade na arquitetura, no projeto. O Cidade Matarazzo também teve que vir um francês, que é o idealizador do projeto, para trazer essas provocações, né, para o brasileiro. Vocês têm coisas incríveis aqui no Brasil, acabamentos, materiais, pedras, né? Então, acho que o luxo ele vai além do comum, né? Legal. Respondendo. Alto padrão a gente pode definir, né? Localização boa, uma boa construção, um prédio com design, uma arquitetura legal, né? Tem muito isso em São Paulo também. Acho que são os fatores que determinam o que é um alto padrão. Tem uma definição, eu não me recordo agora de onde eu ouvi, mas eu achei interessantíssima, daquelas que você escuta e você pensa 2, 3 segundos e você fala, isso faz sentido. Uma pena não lembrar quem é para dar o crédito aqui. Mas essa pessoa definiu o luxo quando termina a necessidade. A partir daí é luxo. Eu achei super interessante. Uau, total sentido, cara. Porque eu quero uma casa. Tá bom, você tem centenas de tipos, tá bom. Quando ela passa a ser, além de uma casa, de suprir essa necessidade de você morar e aí você ter outras experiências, como, sei lá, que ela tenha um ambiente de Nova York, ela tem uma assinatura de um... Enfim, isso para mim, luxo faz sentido. Algumas nomenclaturas no Brasil a gente tem, de acordo com cada região e tal. Mas acho que o Thiago bem definiu o alto luxo e ele é um conjunto de fatores, de uma assinatura, de um projeto, obviamente de uma localização. Eu acho que esse é o ponto fundamental do alto luxo. E não diz respeito, às vezes, ao tamanho, por exemplo. Tem gente que fala assim, um alto luxo é acima de 300 metros. Não necessariamente. A gente tem projetos. O Cidade Matarazzo é exemplo disso ali. Tem apartamentos a partir de 100 metros quadrados, mas você vai falar, projeto é de alto luxo. Não é só tamanho, né? É toda a experiência envolvida dentro do ambiente. Tem que fazer um sentido, assinatura, né? É realmente
É um conceito diferente, né? É um conceito diferente. E ainda sobre produto, que eu vou falar muito ainda sobre, a gente vai falar muito sobre atendimento e público, mas ainda sobre produto, a gente tem hoje um comportamento rede social, inclusive eu sou o cara que levanta a bandeira das pessoas utilizarem a ferramenta digital, mas daquela pessoa que coloca na biografia o seguinte: olha, eu sou especialista em alto padrão ou alto luxo, ou seja lá o que for, o que ele se propõe a colocar como especialista. Mas eu acredito muito, Aldemar e Thiago, que o cara, ele para ser um especialista, ele tem que vivenciar aquilo e entender muito do produto, e muitas das vezes ele coloca lá que ele é especialista de alto padrão, mas ele não conhece, poxa, nem sobre talvez arquitetura, né, sobre coisas básicas do produto, e ele mesmo assim levanta a bandeira que ele é um especialista. Para vocês, como que é a importância em relação ao resultado de conhecer o produto? Porque o cliente, quando ele quer comprar o imóvel com você, e principalmente sendo de alto padrão, alto luxo, é um cliente diferente. Isso é, né, real, verdadeiro. Então, é necessário você conhecer desse produto. Você faz uma curadoria, vocês estudam o produto, como que é na prática, tanto para lançamentos e quanto também para os prontos, esse conhecer o produto? Eu considero isso elementar, obrigatório, né, para qualquer vendedor. Você conhecer a fundo o que você está trabalhando e vendendo. Vamos imaginar aqui, a gente quer comprar um veículo, a pessoa quer comprar um veículo, um carro, você vai na loja, o vendedor ele tem que te passar confiança, ele tem que saber absolutamente responder todas as perguntas do cliente, ou se ele não souber, rapidamente trazer essas respostas. Por que não com imóvel, gente? É obrigação também nossa, né, como corretores, como profissionais, nos aprofundarmos naquele produto, seja um prédio, um lançamento, como você falou, ou um apartamento já de terceiro, o máximo de informação que a gente puder conhecer, tem que se estudar. Eu vejo muitos reality shows americanos, né, de mercado imobiliário, Netflix está repleto deles. Inclusive eu estou assistindo um agora que se passa ali em Beverly Hills, como chama The Agency, a imobiliária. Os corretores, eles estudam tudo, sabem tudo que tem em volta do imóvel, as escolas, sabem absolutamente todos os detalhes do imóvel. E eu vi uma corretora tomando uma bronca nessa série, porque no dia do atendimento a cliente, ela era mais novata, a cliente fez algumas perguntas e ela não soube responder, se engasgou, não sabia dizer qual pedra que era na mesa. Olha isso. E ela tomou uma bronca ali da superior dela, porque ela foi falha no atendimento. Porque às vezes são poucos e escassos atendimentos. E se o cliente ele não confia em você, se ele sente que você não está preparado, como é que esse cara vai ficar seguro de fazer um negócio? Você está sendo muito bem remunerado. O corretor ele é muito bem remunerado, gente. 6% do valor do imóvel é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E Aldemar, olha que loucura. Ainda sobre esse assunto, que eu quero que você venha colaborar sobre isso, o corretor, ele muitas das vezes, quando tem uma visita, Thiago, ele vai na visita e ele nem sabe onde que é o imóvel. E digo mais, é o imóvel que ele fez a captação, porque muitas das vezes o proprietário ele vai e coloca dá as informações para ele, as fotos, ele sobe no sistema, fiz uma captação, né? E isso é algo muito preocupante, mas eu rodo, cara, as imobiliárias aí, isso é muito normal, é muito natural, né? Da pessoa, do corretor, do profissional não ter uma atenção sobre o produto. A mesma coisa de lançamentos. A gente tem, principalmente no mercado de São Paulo, muitos lançamentos. E que acaba que tem muitas opções para se trabalhar, e muitas das vezes a pessoa ela quer trabalhar todas as opções, mas não trabalha nada de forma direito. Quantas foram as vezes que eu perguntei o seguinte, uma multidão de corretores, quem aqui já visitou o local onde será construído? 10%. Quantos pavimentos tem esse prédio? Não sei. Você está entendendo? Então, como que você quer vender um produto se você não conhece o produto? Não tem como. É óbvio que dentro de parcerias, quando você tem o cliente, você tem que ter, obviamente, aí, por isso a importância de ter um bom parceiro, um parceiro que conheça muito bem do produto. Né, Aldemar?
Exato, perfeito. O Thiago falou, conhecer o produto é básico. E aí estou falando para esse cliente, inclusive, às vezes se foi um arquiteto que fez, quais acabamentos, quais eletros, enfim. Decoração. Tudo. Então isso é básico. E hoje a tecnologia ajuda muito que a gente tenha isso. Inclusive o próprio cliente tem acesso a essas informações. Então, para um lançamento, por exemplo, você tem tudo e mais um pouco na internet. Então, se o corretor que fez só o básico, que é ele decorar o produto, ele vai ter um atendimento muito raso, porque aquilo o cliente já sabe. E às vezes ele sabe mais que a gente, porque tem muita informação na internet hoje. E aí onde você se destaca? Quando você sabe quais são os produtos similares, quais são as vias de acesso, onde o filho pode estudar, onde ele trabalha. Isso é a consultoria de fato. Falar sobre um produto é muito fácil. Outros pontos de conexão, além da ajuda, que acho que é básico também isso. Quando você começa a entender, não é necessário, mas quando você começa a entender um pouco de arte, sobre o arquiteto, a história dele, o que ele fez, às vezes objetos de decoração, por que aquela marca é referente, enfim, isso te aproxima mais desse cliente. Então, conhecer o produto é básico, saber sobre o entorno e principalmente como ajudar esse cliente, isso é consultoria, isso é o papel do corretor hoje. E o plus é você conhecer um pouco de arquitetura, de esportes, de música, e você não vive, você não tem como viver a vida dele, mas você tem como saber mais ou menos o que ele gosta, o que ele frequenta e gerar um ponto de conexão. Através do trabalho consultivo, né? Porque você tem que... Porque quando você não se posiciona como um consultor, você é uma ferramenta. Gustavão, eu gosto de usar uma palavra que eu escuto do Massimo Forte, que é um italiano, português, coach de mercado imobiliário europeu. Ele fala, entender para atender. Boa! Entender para atender. Então é importante entendermos o cliente e também entendermos a história do imóvel. Então é muito importante numa captação, eu entendo, você provocar esse seu cliente proprietário, me conta a história aqui do imóvel. O que levou vocês a comprar esse imóvel? Por que vocês escolheram essa região? Conta a história, porque quando você entende, né, o que levou aquela família a escolher aquele lugar, aquele tipo de decoração, aquele edifício, aquela rua, você também vai conseguir utilizar esses elementos para transmitir isso para um cliente comprador interessado. Então é importante essa conexão, né? O entender para atender. Uau! Vocês têm uma conexão profunda, assim. Sei que, dependendo da quantidade de imóveis, acaba sendo um pouco dificultoso, mas vocês têm um relacionamento com esse vendedor, com esse proprietário, que também é um costume não ter, né? Se você for olhar o mercado, eu digo de luxo, de alto padrão, econômico, seja lá o que for, esses proprietários, eles acabam ficando um pouco para escanteio, sabe? Na maioria das vezes eles são solicitado uma conversa com eles quando tem algum agendamento, alguma visita. Eu vejo que esse proprietário ele é muito importante, tá? Porque ele tem outros imóveis, talvez, né? Eles têm ali a amizade, a galera do trabalho. Você tem essa relação um pouco mais profunda com esses proprietários, Ademar? Muito, bastante. Isso é importante porque, às vezes, não é o imóvel. Ele pode não estar no momento de venda ou de compra. Quando você consegue se relacionar de fato e entenda a relação, se relacionar não é uma liberdade, não é você tomar um café. Existem perfis de clientes diferentes, não há um script. Você não chega falando, nossa, eu preciso falar esses 3 pontos, aí o rapport, aí... Não tem. Você precisa ser você mesmo, se conectar com esse cliente no sentido de entender a dinâmica dele, se ele... Às vezes ele quer falar 5 minutos. A gente atendeu um cliente que era 2 minutos a ligação. Rapidinho. Então você não pode querer falar 10 minutos quando um cliente quer falar 2. Então você se conecta, entende alguns sinais que ele te dá e você consegue criar essa relação com ele. O imóvel vem depois. Obviamente o ponto, às vezes, inicial do contato foi o imóvel, mas às vezes não é para aquele momento nem a venda e nem a compra. Então daí a importância dessa relação. E a gente tem construído cada vez mais relações, de alguns pontos aqui, alguns casos que a gente pode falar de 2, 3 anos, que saíram negócios e continuam saindo, de proprietários que a gente está atendendo a gestão agora, de falar, assim,
no mesmo prédio, duas gestões a gente tem. Tem um cliente que a gente tem uma liberdade grande, amigo, o Thiago esteve no casamento dele, enfim. Então é um tipo de conexão, de contato diferente. E tem uma outra família que a gente tem um excelente contato, mas é algo bem profissional e é o jeito deles. Mas em ambas as famílias a gente sabe onde eles estão viajando, onde eles estão, a gente está com a chave do apartamento. Então, assim, é uma relação não superficial. A gente entende o porquê da família, o porquê da venda, como o Thiago disse, o porquê da compra. E tudo isso é aquela conexão que faz com que a gente seja o profissional que ele tem, até meio clichê falar isso, mas em outras áreas da vida, como advogado, como médico. Pediatra, como... Exatamente. Você passa a ser essa pessoa, independentemente do momento de compra ou não, que sempre às vezes é um conselho, às vezes é uma informação, às vezes é um pedido de momento, de mercado para ele entender, mas sempre quando ele pensa em comprar ou vender, a gente tem sido sempre esse primeiro contato. Existe um alinhamento de expectativa com esse proprietário, tá? Porque eu ainda estou no produto, eu quero fazer uma jornada... turma, entenda, isso aqui é ouro, tá? Porque tem muitos corretores hoje que eles querem fazer algo avançado e está esquecendo dessa força da base do arroz com feijão por cima ou por baixo, o feijão é por cima ou por baixo? Por cima, feijão. Por cima. Por cima? Tem que ser por cima. Eu era do cara do baixo, mas depois eu... Não dá nem pra confiar. Não dá. Tem que ser por cima. Mas vem cá, café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Ah, não dá pra confiar com pessoa. Eu nem bebo café, eu tô aqui admitindo. Granato, como que é o alinhamento de expectativa com esse proprietário? Porque, cara, de novo, é entender de pessoas, né? E tem aquele proprietário que ele, quero vender, eu preciso vender, vambora, coloca. E tem aquele proprietário que é mais colocando aqui para vender e tal. Existe um alinhamento, porque ele pensa o seguinte: quando que eu vou vender? Se eu tô colocando para vender, quando que eu vou vender? Como que você consegue alinhar isso com o proprietário? Existe essa conversa ou não existe essa conversa? Não, ela tem que existir, né? E a gente está sempre aprimorando. Eu digo, a cada atendimento, cada cliente que passa por nós é uma lição, é um novo aprendizado, né? Os americanos ensinam muito bem, o pessoal da Remax ensina muito bem, principalmente a trabalhar o cliente vendedor. Muito. Que é o cliente proprietário, que ele era muito esquecido, tem melhorado, cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de você trabalhar o cliente vendedor proprietário e não só focar no comprador. 90% do mercado antigamente só focava no comprador. Então, acho que está havendo esse equilíbrio. E, lembrando, quem paga a comissão é o vendedor, né? Normalmente, né? Ele que vai te pagar a comissão normalmente. Aí a sua pergunta só para... A pergunta do alinhamento de expectativa. Acho que a sinceridade, ela é fundamental. Você falar a verdade para aquele cliente. Se o imóvel dele está fora de valor, você tem que falar que está fora de valor por isso, por isso e por isso. Trazer dados, números, fatos, né? E que tudo bem, se ele não tem pressa de vender, ok, né? Mas você tem que passar a informação correta para esse cliente, né? Você tem que precificar muito bem o imóvel. Se tiver problemas, defeitos naquela habitação, no imóvel, você tem que apontar os pênaltis. Olha, em função disso, vão ser fatores que vão causar talvez uma dificuldade. A gente pode tentar corrigir, tentar consertar, desde o cliente fazer uma pequena reforma, um ajuste, ele contratar um home staging, ou existem soluções. Então, acho que sinceridade ela é fundamental, você falar a verdade para o cliente, né? Entender o imóvel dele, observar, ver os pontos fortes, os pontos fracos. Se você vai fazer uma gestão, né? No caso, pegar uma exclusividade, você tem que avaliar tudo isso muito bem. E quanto mais sincero você é, obviamente com base, mais ele te respeita, mais ele confia. Legal, né? Então, assim, Aldemar, tô pensando isso. Ok, eu acho legal. Pensei isso. Legal também. Cara, ele não vai te respeitar. Então, essa importância vale desde a captação, quando você está na presença do proprietário que acha que vale. Ontem a gente estava numa reunião e eu falei, gostaria de vender teu apartamento por 50 milhões. Não é isso. Então, a gente precisa alinhar esses pontos. E além de precificação, de alinhar tempo de venda, né, durante o atendimento também do cliente comprador, você precisa ter esse mesmo posicionamento. E é muito fácil você se perder. Porque às vezes o cliente, no meio de tanta informação,
ele inicialmente ele sabe porque ele começou a procurar um imóvel. Só que imagina o cliente depois que visitou 10 apartamentos, 10 casas, ele se perde um pouco. É extremamente importante que você esteja muito atento a tudo que ele te fala e tenha coragem de falar um caso prático. A gente visitou com uma cliente, né, sei lá, 10 casas e o ponto fundamental era segurança. Ela queria segurança. Tanto que, até assim, ela queria que fosse em condomínio, depois ela percebeu que dependendo da rua, do entorno, poderia ser seguro, mas era a segurança. Só que ela, às vezes, visitava uma casa que tinha um terreno de 3.000 metros. E ela falava, Aldemar, que fantástico isso. Já imaginei meus cachorros correndo aqui. É maravilhoso, eu acho que essa é uma casa forte. Sim, se você pensar em espaço, mas lembra sempre da segurança. Foi por isso que você me procurou. E essa casa tem o terreno, que é maravilhoso, mas a gente não está nos pontos mais seguros. A gente pode mudar o caminho agora. Mas lembra do primeiro ponto? É verdade, Aldemar. E aí você sempre atento e sincero, sem falar amém para tudo que o cliente fala, isso é a consultoria. E isso o cliente respeita. E ele olha e fala, pô, o cara tem razão no que ele está falando e eu que me perdi aqui na curva. Cara, isso é lindo, né? Essa parte de consultoria, porque você não é a ferramenta, né? Porque se for ferramenta, pode ser com o Thiago, pode ser com o Zezinho, pode ser com o Luiz, pode ser com o Gustavo. E quem é esse cliente de alto padrão, cara? Como que é? Quem é? Você consegue desenhar esse cara? Eu sei que existem variados. Como que é esse cara? Esse cliente que busca um alto padrão, um alto luxo, é uma segunda casa, é a sua primeira casa? Como que é isso? Primeiro, antes de tudo, vamos desmistificar aqui. Esse cliente, ele é uma pessoa. Boa. Ele é um ser humano como todos nós. Respira. As mesmas necessidades que todo mundo, tá? Acho que é o ponto de partida. Às vezes se cria um mito, aquela pessoa super inacessível. Não, ele é uma pessoa comum. Normalmente, comum que eu digo, né? Humano. E muitas vezes ele vai ser um cara super agradável, super gente boa, descolado. Não existe uma persona, né? Legal. Qualificar é só esse tipo de pessoa, o cara arrogante, que anda na estica. Não existe isso, né? Então, mas assim, respondendo, são empresários, são empreendedores, são funcionários públicos bem-sucedidos, são pessoas que têm um bom rendimento. Vocês pegaram influências, não, né? Artista, já pegou algum? Já. A gente contou até o caso aí que a gente fez com a Cris Serra, foi uma artista da Globo, super famosa. Que legal, cara. Então, mas não é tão comum. A maior parte são empresários, são pessoas que são anônimas, são discretas, são pessoas normais, né, Aldemar? Eu acho que assim, cada região do Brasil a gente vai ter um perfil do cliente rico que atende, enfim. Para São Paulo, mais precisamente Zona Sul, a gente tem 2 perfis, assim. A gente tem o rico tradicional, que já vem de uma família, de gerações que já são ricos, enfim. E a gente tem também um outro, isso não é uma verdade absoluta, mas a gente tem um outro perfil que é o cliente que ascendeu, que ele cresceu na vida, ele não vem de uma família rica, mas ele cresceu e está super bem sucedido. Então a gente tem alguns sinais, assim, e basicamente a gente hoje atende um pouco mais esses ricos tradicionais, até pelo perfil, cada vez mais a gente se especializa, mas a gente atende muitos clientes também que ascenderam, que estão buscando ou a primeira ou a segunda residência, e eles têm comportamentos um pouquinho diferentes. Às vezes é comum um cliente milionário, bilionário, e ele vem num carro que nós teríamos aqui, um carro blindado, mas é um carro básico, e às vezes a gente atende um cliente que ele já tem um carro que é um carro que chama muita atenção, ele tem um relógio que chama muita atenção, ele tem um comportamento um pouco diferente. São clientes que a gente atende e falando um pouquinho de Zona Sul, a gente percebe um pouquinho esses 2 pontos. Que bacana. E como que você consegue esse cliente? Por quê? Porque existem, obviamente, formas diferentes, né, de como são pessoas, são clientes, de prospectar esse tipo de cliente. Mas, na maioria dos negócios, analisando os negócios que vocês fizeram em 2022, 2021, como que você consegue ter esse tipo de cliente para poder se trabalhar?
São poucos clientes, a gente não faz tantos negócios. Depende, obviamente, do padrão, do segmento imobiliário. Às vezes você faz 30 negócios num econômico. Quando você vai mais para essa ponta do alto luxo, do alto padrão, você faz menos negócios. São negócios maiores. De onde vieram? Boa parte deles de indicação. E aí a gente, sei lá, se a gente voltar... Tem vendas que nós fizemos agora, por exemplo, em outubro, que essa venda começou em 2019. Uau! Foi o primeiro contato dele. Mas não é que ele falou assim, eu quero vender, começou a vender em 2019. A gente teve um primeiro contato ali, um primeiro ponto de contato com ele em 2019, e que somente depois de confiar, enfim, a gente colocou o imóvel à venda e vendeu depois. E disso vieram outras indicações. Então, indicação para esse perfil e para a gente tem funcionado, assim, funciona bem. E quando vem indicação, você já pulou 3, 4 barreiras. A pessoa não está ali, fala, deixa eu escutar para ver se ele vai falar alguma coisa, para ver se eu acredito, e se eu acredito, se eu confio, já vem muito mais filtrada. Então, a maioria, indicação. Não dá hoje para a gente descartar totalmente portais, assim. Esse cliente, ele ainda olha um ou outro portal, às vezes de maneira ativa. Muita gente olha, o portal é ativo, o cara entra lá e busca. Às vezes não necessariamente. Às vezes ele não entrou no portal e buscou. Ele entrou no Google, por exemplo, e pela relevância que tem os portais, e acaba aparecendo, desde que você faça um cadastro muito bem feito, com informações completas e precisas. Então, ainda não em ordem de tamanho, não é o segundo, mas o portal a gente ainda tem. Algumas campanhas, isso a gente ainda faz, assim, não que ainda faz, a gente atinge bons perfis assim, e muito parceiro. Os parceiros conhecem a gente, sabem que a gente atua, a forma que a gente trabalha, e vem com algumas demandas assim, olha, estou atendendo um cliente, assim, 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 eu preciso de vocês para a gente fazer isso. Estou analisando aí, até pela tua energia na entrega desses 4 pontos, a gente vê que a indicação e a parceria é o que mais funciona dentro do modelo de negócio de vocês, e que não são muitos leads, não são muitas oportunidades, mas vocês trabalham essas oportunidades. Eu estava conversando com o Shark e a gente estava falando sobre a quantidade de leads que o Jaguar, os atendentes do Jaguar, da empresa, né, recebem no mês. Normalmente 3 no mês, sabe? 2. Mas eles vivem aquelas oportunidades, né? Eles trabalham aquelas oportunidades com toda a sua força. E a gente tem um comportamento hoje dentro do mercado que acaba que está sempre buscando o próximo lead e esquecendo dessas oportunidades que já foram tratadas em algum momento, né, no atendimento. Então, essa paciência, né, com o atendimento, no atendimento, de você talvez desacelerar um pouco e pensar naquilo que está acontecendo, é importante, certo? E que gera negócios também para vocês. Então, essa paciência no atendimento, esse cuidado no atendimento, e esses 2 canais aí, tanto o canal de indicação quanto o canal de parceria, né? Perfeito. Deixa eu entrar nessa questão da paciência dos leads do atendimento. Chegou o lead, você trabalha essa questão consultiva, você entende o que ele quer, você chega para poder marcar alguma coisa presencial ou não, ou é telefone, ou é WhatsApp. Como que você atende esse cliente de alto padrão? Não tem como eu falei alguns minutos atrás, personalizado, né? Não tem um script. Uhum. E ele deixa rastros. Se o cliente ligou na imobiliária, não é muito comum, mas se ele ligou, eu tendo a entender que ele... ou ele gosta do telefone, ou ele foi um pouquinho mais ansioso, ele ligou. Então, eu retorno e falo com ele imediatamente e sempre pergunto, o WhatsApp é a melhor forma, o telefone é a melhor forma de contato para você? E ele sempre direciona. Aldemar, deixa mensagem, me liga, pode me ligar direto, qualquer horário. Olha, só consigo falar à noite. Então, você interpreta esses sinais. Tem alguns clientes, por exemplo, quando manda... às vezes um lead, por exemplo, ele não colocou o telefone. Quando eu tenho o telefone desse cara, eu não fico ligando para ele, porque eu já entendi que não é o principal contato dele. Então, é você saber muito, entender muito, interpretar esses sinais para que você consiga ter uma conexão com ele. Porque senão você vai desconectar antes mesmo de você ter a chance de conversar com ele. Tem aquela história que eu ouvi de vocês no evento do Stalin, Robson Stalin, que tem a ver com indicação,
né? Que foi aquela cliente que vocês atenderam, eu não lembro o tempo, o período que você ficou atendendo essa cliente, que deu total atenção. Eu não lembro o que vocês falaram, a quantidade de visitas que vocês fizeram, mas que gerou uma história legal de resultado. Como que foi isso, Thiago? Nunca existe, vamos pensar assim, em todo atendimento você tem que dar sempre o seu melhor, né? Pode ser que esse atendimento não gere um resultado, e a maioria talvez dos nossos atendimentos você não consegue um resultado, né? Imagina se a gente fosse ter resultado em todo atendimento que você faz, seria uma maravilha. Mas nesses atendimentos é muito importante você dar o seu melhor, esse cliente perceber que você está ali vestindo a camisa por ele, buscando ajudá-lo da melhor forma possível, né? Eu digo, trate o seu cliente como você trataria o seu parente, o seu melhor amigo. Cara, como que você atenderia o seu irmão, seu melhor amigo na compra de um imóvel? Você faria o melhor para ele, né? Então, esse cliente, quando ele sente que você está fazendo isso, ele te valoriza, né? Então, essa cliente, a gente atendeu uma cliente de alto padrão, ela morava em casa, já morava muito bem, de uma família super tradicional, super rica, e quis visitar alguns apartamentos para ver a ideia de talvez mudar para um apartamento. Fizemos uma jornada com ela de atendimentos. No final, ela respondeu: olha, Thiago, decidimos continuar na nossa casa, não vamos mais comprar um apartamento. Isso foi em qual período? Quanto tempo de duração de atendimento com esse cliente? A gente ficou acho que a gente visitou durante alguns meses, assim, alguns apartamentos. Foi uma jornada até que curta, tá? Ela quis ver, porque são poucos os prédios do que ela queria. Ela queria apartamentos acima de 600 metros. Então, são poucos edifícios em São Paulo, poucas unidades disponíveis. A gente chegou aí até na construtora, que constrói alguns desses prédios e tudo mais. Se encerrou esse atendimento, ela foi muito educada, agradeceu e vida que seguiu, né? Passado um tempo, um ano acho que depois, mais ou menos, tocou o meu telefone, uma pessoa se apresentando que tinha sido indicada por essa cliente que eu tinha atendido lá atrás. Ali se iniciou uma jornada. Primeiro que a cliente ela já vem mais calma, mais segura. Indicação, né? Veio por uma indicação, olha, fala ali com o corretor, né, tal, que ele me atendeu muito bem. Quando a gente deixa uma boa impressão, é nosso cartão de visitas, né? A nossa melhor referência. E ali se iniciou toda uma jornada, né? Aí tem todo aquele trabalho que a gente já comentou aqui do entender para atender, né? Fui conversando com essa cliente, ela me contou toda a história, que ela estava passando por um divórcio, então ela iria querer começar a ver um apartamento para ela, e a partir daí a gente começou essa jornada, depois iniciamos também a questão da venda dessa casa deles. Nisso, o Aldemar, a gente colocou essa casa à venda, né, no mercado, pegamos ali fizemos um trabalho de vídeo, de conteúdo. Nisso, o Aldemar, através das campanhas dele, atraiu uma cliente compradora. Legal. Eu, paralelamente, continuava mostrando alguns imóveis para eles. Em resumo da história, né, assim, uma indicação de uma cliente que não fechou um negócio, mas que se sentiu bem atendida. Um ano depois, lembrou de mim, indicou para essa amiga dela, compradora, que estava passando por uma situação. Resumo da história, essa indicação geraram 3 negócios. Uau. Porque um divórcio, eu digo, existem situações que para o corretor é bom, né? Para o cliente às vezes é um sofrimento, mas para nós é bom. O divórcio é uma delas, porque normalmente o cliente ele vai precisar vender o imóvel que eles moravam e comprar outros imóveis, né? Um para cada um do casal. Então acabou se gerando ali 3 oportunidades de negócio. Então, uma indicação já era, às vezes, um VGV que você faz teu ano. Caramba. Então vendeu a casa deles, vendeu uma pra mulher e pro homem. Foi isso? Pro cara? Tudo. Porque Caramba, você cara. conquista a confiança da família, né, daquele cliente, ele quer ver tudo com você. E ele sabe que pode centralizar em você. Ele confia em você. Às vezes ele te manda até links de outros corretores do portal que ele viu. Ele fala, olha, eu vi isso aqui. Ele quer que você resolva para ele. Que Ele legal. não quer falar com um monte de gente, né? E quando você gosta de alguém, quando você confia em alguém em qualquer segmento, você centraliza tudo naquela pessoa. Acho que o nosso primeiro trabalho como profissional deve ser conquistar a pessoa. Porque o cliente ele compra primeiro o Gustavo, o Aldemar, o Thiago, você em casa. Ele compra primeiro a tua persona, né? Você.
né, para depois buscar ver a questão do imóvel, porque o imóvel ele acaba sendo, eu sempre falo isso, ele acaba sendo uma commodity, né? Assim, qualquer pessoa, o Ademar está há 20 anos no mercado? 13 no financeiro, mais 7, 8 no um exemplo, a pessoa que chega hoje no mercado pode conseguir o mesmo produto que vocês têm há anos de mercado, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo ele está girando muito no cuidado. Acho que é uma palavra certa aqui, no cuidado com o proprietário, no cuidado com o imóvel, no cuidado com o cliente, comprador, né? Nessa atenção. É até legal trazer uma lição prática desse mesmo caso, né? A gente é muito fácil a gente falar assim, eu me coloco no lugar do cliente, mas de verdade a gente se coloca. Lembra que a gente foi visitar essa casa, a gente ficou umas 6 horas lá conversando, tava a mãe dela, então era uma situação super delicada, a gente ficou lá bastante tempo. E super solidário e respeitando, olha, se não for um momento legal pra gente fazer, a gente pode fazer amanhã, mas ela estava super bem, estava decidida. E aí vem até um ponto que você falou alguns minutos atrás sobre fazer o arroz com feijão bem feito. O nosso vídeo não foi o melhor, mas assim, foi um vídeo que a gente conheceu bem a casa, um vídeo de 1 minuto e meio, sei lá, 2 minutos, mas principalmente que a gente conheceu muito bem a casa. Todos os pontos, onde poderia ser feito uma coisa ou outra, enfim, a gente conheceu bem o imóvel. Eu acho que esse foi o feijão com arroz. E às vezes a gente olha, nossa, tá fazendo uma mega produção. Eu conheço corretores que fazem excelentes vídeos e que vendem e que têm uma estrutura boa para fazer isso, uma equipe por trás. A gente é um pouco mais discreto, mas tanto uma mega produção como um vídeo simples, o que não pode ser esquecido, que você conheça de fato o imóvel, é aquilo que vai fazer você vender. O cliente pode vir por um vídeo pequeno ou um vídeo, uma mega produção, mas não adianta chegar no olho e você não saber onde fica o corredor de serviço, por exemplo, de uma casa. E aí, nesse dia, a gente conheceu muito bem a casa. Onde era o serviço, enfim, todos os pontos, os vizinhos, a questão da segurança. E aí, entrou em contato essa cliente, tinha feito uma campanha, ela entrou, morava na cidade de Jardim, estava vendendo, e ela queria uma casa de 5 suítes. Ela namorava, o namorado também tinha mais 2 filhos, enfim. E ela queria, até citei esse exemplo alguns minutos atrás, da cliente que só queria, era focada em segurança. Ela queria que fosse uma casa, mas que tinha que ser em condomínio. E aí eu falei, olha, tem uma casa, não é em condomínio, já estou te falando que não é, mas ela é mais segura e você tem mais privacidade do que uma casa em condomínio. Olha a importância da provocação, Ademar. Ele desafiou a cliente. Desafiou. E ela falou assim... Ela queria saber o racional disso, né? Na prática, né? Se era realmente seguro. Exato. Aí eu falei assim, olha, é seguro, a casa fica inclusive na Rua México e tal. Ela, Rua México? Eu falei, Falei, inclusive a gente esteve lá na semana passada e a gente olhou todos os pontos da casa, a gente fez um vídeo super simples e tal. Aí ela falou, Ademar, tem dependência de empregado? Tem. É junto da casa ou é apartado? É apartado. Aí mandei uma foto do drone e falei, olha, aqui é a dependência de empregado, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, aqui pode ser o lugar da suíte e tal. Ou seja, o conhecimento no vídeo fez com que eu sugerisse a casa para ela, porque do lado, imagina, mora um dos bilionários do Brasil, então você tem lá 5, 6 guarda-costas na porta. Você imagina você morar entre 2 casas, que você tem seguranças na porta, numa rua super segura. E aí eu falei para ela, é mais seguro do que um condomínio, você ainda tem privacidade. E eu sei, a gente tinha depois falando, né, eu falei mais para frente, falei, eu sei que você gosta de receber pessoas, de receber os amigos, então, inclusive é melhor do que um condomínio. Mas, trazendo só para o desfecho aqui, se a gente não tivesse atentado à casa, à questão da segurança, do entorno, talvez eu não tivesse sugerido essa casa e a gente não teria, talvez dessa venda, teria saído outras 2 vendas, talvez sim, mas assim, a importância do arroz com feijão bem feito. Cara, que fantástico, né? Pensa comigo, eu sempre falo que para poder uma venda imobiliária acontecer, precisa ter uma conversa. Né? Tem produtos e tem serviços que a gente vende sem conversa, direto no site e tal. Tem que haver essa conversa, porque sem conversa não gera negócio. E eu estava falando antes de vocês chegarem aqui, respondendo uma caixinha de perguntas. A pessoa estava falando sobre dificuldade de fechamento e tal. Eu falei muito sobre ter uma conversa sincera.
acho que a gente vai entrar nesse ponto aqui agora, ainda sobre atendimento e fechamento, que é o seguinte, que tem gente que até consegue fazer um atendimento bacana, sabe, legal, premium, mas ele acaba não conseguindo fazer esse trabalho do fechamento que é tão importante. Eu acredito muito nessa conversa sincera, de você ter uma conversa franca com o comprador ali, para poder entender o porquê que ele não está avançando, né? Enfim, acaba sendo também muito personalizado. Nessa parte de fechamento, vocês vão para essa linha de ter uma conversa aberta com o cliente? Tem alguma questão de pressionar ele para poder liberar algum tipo de documentação, fechar algum contrato? Como que é? No zero. Aliás, esse perfil de cliente, o que você menos deve fazer é pressioná-lo. É um cliente que ele não está lá no ponto dele, independentemente do segmento que ele atue, do nada. Ele passou por várias fases, várias negociações. Às vezes ele tem uma empresa que ele treina a equipe dele para vendas e tal. Então imagina você querer, às vezes, fazer uma pressão, usar gatilhos. Não funciona. Não funciona. Você perde a credibilidade rapidinho. Alguns minutos atrás você falou sobre atendimento, sobre script e tal, como atender, como entender a necessidade dele. Eu acabei pulando, mas vou só voltar e já volto para a pergunta. É difícil, às vezes, quando ele não vem por indicação. Quando ele vem é maravilha. Você já pergunta abertamente e ele te responde, ele está super seguro. Mas quando você não tem o contato dele, ou é o primeiro contato, você precisa não simplesmente abaixar a cabeça e falar assim, tá bom, você quer visitar? Sem antes entender alguns pontos. E aí, desde o primeiro atendimento, e já chego aí no fechamento. Então, tem algumas perguntas para esse cliente que funcionam super bem. E são perguntas abertas, não invasivas, que às vezes você tira um pote de ouro dali. Por exemplo, o que te fez procurar esse imóvel? Ah, porque eu tenho uma casa, aí eu tenho agora 2 Goldens, aí agora a gente está querendo um quintal maior, e eu vi que essa casa tem um quintal maior, a gente está voltando para o Brasil. Então, assim, é uma pergunta... Eu não perguntei para ele, você quer comprar, tem o perfil que você quer? Às vezes até uma pergunta óbvia, porque ele clicou lá, algum interesse ele tem. Só que não necessariamente você vai direto para agendar visita sem tentar. Já fui visitar várias vezes sem conseguir uma abertura do cliente para saber um pouco dessa necessidade dele. Mas algumas perguntas fazem com que você tenha essas informações, elas são super preciosas. Assim. O caso da venda que eu citei há pouco foi isso. A segurança, estou saindo de um condomínio, enfim. E aí quando você vai para o fechamento, e aí estou entendendo o fechamento avançando aí na jornada, perto ali da compra, esse mesmo posicionamento você tem que ter com ele de maneira muito sincera, colocar teu ponto de vista e de se posicionar, que é uma coisa que a gente falou algum tempo atrás. E tem formas de você se posicionar. Uma forma sei lá, fez uma proposta, 2 dias depois o cliente não te respondeu, por exemplo. Uma coisa e aí? E a proposta? E o negócio? E outra coisa é você... Olha, João, você fez aquela proposta, eu levei adiante, mas assim, eu preciso falar com você sobre os 2 pontos, porque tem aqui uma outra questão para a gente conversar. Se não for essa casa, não tem problema. A gente conversa, a gente volta atrás, dá um passo atrás. Mas a pressão, pela pressão, isso normalmente é péssimo. Assim, esse cliente ele já começa a te evitar. Se você dá uma abertura dessa, por exemplo, pô, Demar, olha, conversei com a minha mulher, sabe aquela adega que a gente quer? Não tem nessa casa. Então, assim, vamos voltar atrás? Não, vamos, não tem problema, vamos. Agora, se eu começo, e aí a proposta? E aí? Eu preciso ter documento, você não está me mandando o documento? Esse cara, ele começa a se sentir um pouquinho incomodado. E aí você perde aquela conexão que às vezes você construiu e naquele momento você está, talvez, deixando um negócio para trás. A paciência, então, né? A paciência. A paciência. A gente falou disso alguns minutos atrás, né? O cliente, normalmente, ele recebe o corretor, desculpa. Ele recebe um lead hoje, não todos, né? Ele recebe um lead, aí ele fala com o cliente, às vezes não da maneira correta. A primeira visita dele, ele não sabe se ele quer uma casa ou uma cobertura. Próximo. E a gente sempre fala da importância de a gente pegar um cliente no começo, porque quando a gente pega no começo, a possibilidade de fidelizar é muito maior. Então, a gente pega esse cliente no começo, entende, e aí é muito mais fácil você se conectar. Uma curiosidade, nessa história dos 3 negócios aí fechados com esse cliente, quanto que foi de VGV?
Tá vendo? Lá no evento do Stalin, a gente tinha que falar, ai, que delícia. É verdade. Foi um VGV considerável. Foi bem Foi interessante. Porque eu já ia pegar minha calculadora aqui agora já ia. Algumas... Você considera assim, não precisa falar de números, mas você considera uma cobertura de altíssimo padrão, uma venda de uma casa de altíssimo padrão e a compra de um apartamento de alto padrão. 3 negócios, todo mundo quer fazer 3 negócios de uma Eita, vez. nós. Eu tô calculando aqui mais ou menos uma média. Uma média do que eu acho também. Que massa, cara. O Granato e Aldemar, se você for observar o nosso bate-papo, ele foi desde o comportamento do corretor, do produto, né, da atração, da parte de atendimento em si, fechamento. E eu estou criando aqui uma jornada, na verdade, para poder pegar vários insights em no real, no corretor real, né, do campo de batalha. Eu quero ir para uma finalização importante aqui, que é a parte da parceria. Por quê? Eu sei que a parceria ela acaba atraindo novas oportunidades, tá? Mas como que você trabalha com ela diariamente em relação ao seguinte? Você tem um cliente, ele tem um produto, você faz essa ligação e você deixa que aquele parceiro faça todo o trabalho de atendimento, você fica um pouco mais despreocupado, ou você também acompanha ali, como que é com o parceiro agora, saindo de vocês o atendimento? Você fala para um agente do lado de cá... Do lado de cá com o cliente. Com o cliente comprador? Ou comprador e ele com o vendedor. Bom, aí eu vou procurar entender as necessidades dele, tanto do imóvel, que a gente falou um tempo atrás, mas principalmente as necessidades em termos de localização. Você faz tipo um briefing pro... Total. É o arroz com feijão. Que você arroz com feijão. Entender para atender. Entender para atender. Então você colhe essas informações e você alimenta esse parceiro. Sim. E por você confiar nesse parceiro, o parceiro toca o atendimento. Eu penso o seguinte, Gustavo, eu acho que a gente também tem que fazer um pouco inspirado como os americanos fazem. Lá existe o corretor do vendedor e o corretor do comprador. Se nós estamos na figura do corretor do comprador, o meu cliente, que eu tenho que dar foco e atenção, é o meu cliente comprador, e no caso, esse parceiro, o eixo de contato dele é com o cliente vendedor do imóvel dele. Então a gente divide essas tarefas, né? Obviamente, na visita, esse parceiro vai conhecer, ter um conhecimento, como a gente falou lá atrás, o cara que tem que conhecer tudo do imóvel, e ele que vai fazer normalmente essa condução da visita, fazendo boa parte da apresentação, né? Você está ali para dar aquele suporte para o seu cliente. Então, é dividido, né? Você cuida do contato com o seu comprador e o seu parceiro com o vendedor, porque vai chegar um momento que pode chegar numa proposta, quem que vai falar com o proprietário? É o teu parceiro. Quem que vai falar com a parte do comprador? Somos nós, então tem que ter essa divisão, né? Então, se divide o trabalho, por isso que também se divide o lucro, né? O resultado ali. Acho que tem que ter essa divisão, né? Para ser justo, né? Basicamente, quando a gente está com um cliente comprador, cara, eu sei tudo sobre a família, as necessidades, onde moram, o que eles precisam, por que eles estão mudando, por que eles escolheram aquele imóvel. E, obviamente, eu espero que o parceiro, e a gente tem esse perfil de parceiro, que conhece tudo sobre o apartamento, ou sobre a casa, sobre o imóvel de maneira geral, o entorno, enfim, quem construiu, que ano construiu, se foi feita alguma reforma recente. Então, a gente troca ali figurinhas e de maneira há uma sinergia muito grande ali. Aldemar, o teu cliente falou disso, mas isso daqui atende, porque tem isso, tem o sótão, tem não sei o que lá. E quando é o oposto, eu conheço muito sobre imóvel. Terça-feira, agora, 10h30, eu tenho uma visita. E eu conheço muito sobre imóvel. Cada vez que eu vou no imóvel, cada visita é uma experiência. Eu aprendo, eu sei uma coisa nova. Devo ter feito 12 visitas lá. E cada visita eu trago uma coisa nova. E aí, aquele ponto lá atrás que a gente falou, às vezes você ficar fazendo várias coisas, você deixa de aprender alguma coisa. Nessa visita, cara, eu tô assim, tudo que o cliente quiser saber sobre aquele imóvel, os similares daquele imóvel, a região, o condomínio, o que foi feito, quanto tempo durou o projeto, quem fez a construção, quais materiais foram utilizados, tudo isso eu sei. E essa troca, a parceira, inclusive estava com ela agora há pouco, ela sabe tudo sobre a família. Onde eles moram, vão vir do interior, vão vir de avião, e aí precisam às 10h30, porque às 14h tem o voo de volta, estão mudando por isso, por aquilo, precisam disso. A localização, falei,
veja se você consegue a localização da escola da filha, por exemplo. Tá? 2 minutos do empreendimento. Então, assim, já ali uma conexão grande. E o imóvel é muito bacana. Ele é mais bonito do que no vídeo. Então, assim, é uma visita boa que os dois parceiros, eu de um lado e ela do outro, tá super conectados, assim. Sociedade é difícil, né? Na maioria das vezes. Mas com vocês eu vejo uma sinergia. Eu falei, sociedade é difícil, Renato. Então significa dizer que é muito bom. Com vocês existe uma sinergia muito grande. Mas por quê? Porque você tem algum ponto que é um ponto que agrega na falta dele? Seria meio que assim? Com certeza. Acho que Qual que é o melhor ponto aí do Granato? é um casamento de virtudes e competências, né? Eita. O que me falta, Aldemar, Verdade. sobra. E vice-versa, a gente se complementa, a gente tem um entendimento. Eu acho que todo relacionamento, né, ele tem disso, né? Para ele ser de sucesso, ele tem que ter isso, né? Ser complementar. O que você vê do Aldemar? Qual que é o maior ponto assim de força dentro do trabalho dele? Tem vários, né? É difícil falar só um. Mas, por exemplo, o Aldemar é um cara muito bom para o fechamento. Bom. Cara, ele é um avião, né? Eu faço ali o atendimento, aquele etapa que vai entrar para a proposta, Aldemar. passo a bola para o Aldemar, porque ele sabe conduzir isso muito bem. E eu não desgasto, às vezes, aquela posição com o cliente, né? O cara que... E Aldemar, o melhor do Granato? Cara, o Granato, além de um gentleman, é um cara de muito relacionamento. Todo mundo ama o Granato. O Granato é até uma analogia, assim. Chegamos os dois no evento. Eu sou o cara que estou ali no canto, eu estou conversando com muita gente, mas eu tenho a cara mais fechada, o pessoal me acha meio sério e tal. O Granato é o cara que já saiu desfilando no salão, abraçando todo mundo, naquele apertando a mão, vambora. E aí depois a gente vai aproximando isso. O Thiago chega para mim e fala, Aldemar, putz, tem esse cara aqui que eu acho que é legal a gente se conectar, a gente conversar. E aí meio que eu vou tocando. Isso de maneira geral, falando de relacionamento. E nas negociações, assim, no dia a dia, é muito isso. Eu sou o cara dos fechamentos, o Thiago às vezes é o cara da visita, às vezes eu estou numa visita e também toco fechamento, e o Thiago está numa reunião com um parceiro super importante. Então, eu acho que um ponto importante foi a gente ter se conhecido e trabalhado em parceria bastante tempo, para aí sim a gente falar, cara, putz, agora a gente vai abrir a empresa. E tem muito, às vezes o profissional acaba se emocionando, não, porque eu vejo, nem conhece a pessoa e aí já abre uma sociedade, aí depois começa a ver. Dinheiro é uma questão delicada, né? Eu e o Thiago, a gente, cara, se conheceu bastante e talvez até de maneira inconsciente a gente se testou muito por dinheiro ali, tem uma comissão, vai aqui, tem uma parceria aqui, e a gente sempre muito tranquilo. Não é o dinheiro a parte principal. O dinheiro é, de novo, mais um clichê, mas é de verdade como a gente pensa. Cara, a consequência de um trabalho muito bem feito vai ser o dinheiro. E a nossa cabeça é de compartilhar com os parceiros, de trazer parceiros. Então, assim, dinheiro não é problema pra gente, que é talvez o maior problema das sociedades. Então, como é o relacionamento, essa sociedade bem-sucedida começou com a paquera, né? Depois o namoro, depois o noivado, depois oficializou ali no casamento, né? Criou essa maturidade ali para poder ver, poxa, faz sentido porque os dois se complementam, né? E vai dar certo dessa forma. E eu digo que o parceiro, né? Os seus parceiros de negócio, eles também têm que ter um pouco disso. Você não vai sair fazendo, às vezes, uma parceria, entregando um cliente, um negócio para uma pessoa que você mal conhece. Então, a gente gosta de sentar, conhecer, fazer negócios com pessoas que a gente confia, olha no olho da pessoa, já apertou a mão, ou se a gente ainda não conheceu, a gente gosta de marcar uma conversa e conhecer. A gente às vezes fala, Aldemar, a gente tem que se aproximar daquela pessoa. Vamos marcar um almoço, um café, uma reunião, para criar aquela sinergia, sentir confiança, né? Porque o parceiro, ele acaba às vezes sendo seu sócio naquele negócio, ele é teu sócio. Vocês estão dividindo os lucros. Ele pode ser sócio em outros negócios, né? Então... Legal. Tem a missão alto padrão. Eu não sei quando que a turma tá assistindo esse nosso episódio de podcast, que foi uma aula, irmão. Foi uma aula, acredito que eu tirei o melhor de vocês em relação às etapas dessa jornada de compra e venda. Existe o Missão Alto
Missão Alto Padrão e luxo. Padrão e Luxo, que tem aqui no Brasil, São Paulo, tem também em Nova York, tem em Dubai, né? Até o Neto, eu vejo os vídeos de Neto de Dubai, cara, que Neto não é pelo dinheiro, é pelo sonho. Ele é uma figura, gente boa demais. E como que funciona esse Missão Alto Padrão e Luxo? Para a galera, para os corretores de imóveis, profissionais da área, conhecer um pouco mais. Existe algum canal de comunicação? Fala pra gente aí, Granato. Vamos lá, pessoal. Quem ainda não conhece o evento, pode acessar o www.missãoaltopadrão.com.br. Vou resumir o que é o evento aqui de forma bem sucinta e breve. Tá? O Missão Alto Padrão, ele basicamente é permitir esse profissional uma imersão no mercado imobiliário, no caso, vamos falar aqui de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, onde a gente tem um dia de painéis, de conteúdos com os principais players do mercado imobiliário. Eu vou estar no próximo, hein? Vou estar no próximo. Gustavão é convidado nosso. Então a gente recebe players que são conhecidos, né, do grande público, são influenciadores, pessoas que são referências como nosso amigo aqui, Gustavo, mas também a gente recebe pessoas que não são de palco, são pessoas que são discretas, são aqueles empresários que nem gostam de participar de eventos. O cara jamais... A gente brinca, eu Sérgio, é aquele cara que normalmente não iria por um palco de um Conecta ou de um outro evento. São amigos nossos, pessoas do nosso relacionamento, mas que aceitam falar para esse público seleto, que em torno de 50 pessoas por edição a gente recebe. Então, temos ali uma composição bem variada, né, de profissionais que dão esses painéis, incorporadores, arquitetos, pessoas até empresários que são fora do mercado imobiliário, mas que trazem algum conhecimento para nós profissionais do mercado imobiliário. E no outro dia a gente visita produtos. A gente vai visitar os principais projetos que estão em andamento em São Paulo, estandes, empreendimentos prontos, já fomos no Cidade Matarazzo, Casa Brasileira, projetos emblemáticos. No exterior, basicamente a mesma coisa, né? Da mesma forma que muitos vêm para São Paulo, que é a nossa Nova York aqui do Brasil, a gente leva esses profissionais daqui para ter uma imersão nas referências globais do real estate, né? Vamos falar assim. Então, Nova York, que é o centro do mundo, né, onde tudo acontece, onde estão os corretores que mais ganham dinheiro no mundo, né? A gente fez uma imersão lá ano passado, foi muito legal, visitamos empreendimentos incríveis, aprendemos com os corretores de lá, né? Foi muito bacana. Dubai a mesma coisa, né? Com uma referência à arquitetura, aqueles prédios, aquela loucura, né? Então, basicamente é isso. A gente permite esse profissional ele vivenciar essa experiência, esse network que de forma sucinta ali em 2 dias aqui em São Paulo, em uma viagem internacional, ele consegue levar essas relações para a vida, ele ganha confiança, ele ganha autoridade, porque ele se posiciona na cidade dele, na região dele, como um corretor que busca se aprimorar, se aperfeiçoar. Imagina teu cliente vendo você em Nova York e fala, pô, meu corretor está lá em Nova York, esse cara que eu quero ter, né? Ele é o meu corretor, olha como ele investe em conhecimento, em aprimoramento. E esse profissional, quando ele está se desenvolvendo e está em eventos, e você vê que é uma característica daquele profissional que tá indo bem no jogo, né? Né? A gente tem como exemplo do que estava na missão, na última edição, aqui em São Paulo, fui para Dubai também, o Cerejo, né? Lá de São Luís, né? E você vê, pô, se destaca demais em São Luís e ele está sempre buscando conhecimento, evolução, né? Está em ambientes diferentes, ele sai um pouco do conforto, da zona de conforto, né? Sair de lá de São Luís para poder ir para São Paulo, para poder ir para Dubai. E com isso, por consequência, ele tem ali um resultado na sua vida profissional. Muito. E já tive altos papos com o Cerejo e é muito legal porque às vezes ele acha que ele está trazendo algum conteúdo, aprendendo algum conteúdo com alguns profissionais ali e a gente muito com ele também. Então, assim, é uma troca muito boa. O mercado se fortalece, os profissionais ficam cada vez melhores, conexões fortes, negócios são gerados, porque ele é
a referência lá. Eu não conheço nenhum outro e o trabalho que ele fez seria um trabalho muito bom em qualquer outro lugar. Então eu tenho hoje uma conexão lá, assim como ele tem a gente aqui. A gente tem outros como Eliú, em Fortaleza, que fazem trabalhos fantásticos. Conheço Eliú. Demais, baita profissional. E às vezes os profissionais às vezes acabam olhando as suas regiões ou os seus pares, e quando eles vêm para cá, ou quando a gente vai para lá, ou quando esses profissionais se encontram, todo mundo cresce, a gente aprende as melhores práticas. São muitas formas de ganho em um evento como o Missão, né? Muito. Não é só o conteúdo, é ali a troca, até, vou te dizer uma coisa, é até só da pessoa ir para aquele ambiente. Fator humano. Quando eu venho eu sou do interior do Rio de Janeiro. Cara, toda vez quando eu venho, só de vir para São Paulo, para mim é uma MBA, cara. Eu volto querendo mais e crescendo. O ambiente, para mim, me fortalece muito. Aldemar, Thiago Granato, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi uma aula esse nosso bate-papo. Não reservamos nada. E sou grato pela vida de vocês, tá? Que Deus ilumine muito a vida de cada um de vocês. Tenho certeza que 2023 será um ano incrível, cara. Vamos trabalhar muito para isso. Granato, qual que é o teu Instagram lá? É Thiago, com th.granato. Quem quiser ir no Missão São Paulo ou nas outras edições que a gente quiser, me chama lá, me manda um direct que a gente conversa. Eu faço uma condição legal. Aldemar. Aldemar.salvino no Instagram. Não sou tão... essa pegada toda tua, mas tô lá, é sempre um prazer. Quando alguém manda uma mensagem, eu consigo ajudar de alguma forma. Prazer te conhecer lá no evento do Stalin, e agora mais uma conexão nossa aqui, e 2023 vai ser excelente. Tenho certeza disso, amigo. Obrigado. Aldemar, Gustavão. muito obrigado. Granato também. Um dos caras mais gente boas e sorridentes do mercado imobiliário. Isso é bom. E a entrada que ele fez lá no evento Você viu? do Stalin. Você viu? Morrendo bobo provocante. Granato, Aldemar, obrigado. Valeu, querido. Corretores, os links aqui do Instagram vão estar aqui, tá? No nosso episódio. Se você quiser mais informações aí sobre Missão Alto Valor, o Instagram também do Granato e também do Aldemar, pode clicar aqui, tá bom? Até o próximo evento, até o próximo podcast. Até mais. Valeu.